Olá pessoal, tudo jóia? Na aula de hoje vamos resolver um exercício de modelagem de diagrama de estados da classe pagamento no contexto de um sistema de pagamentos de uma empresa. O exercício será resolvido usando o software Argo UML, que é uma ferramenta de modelagem, uma ferramenta case grátis que você acha na internet. Então vamos lá. Faça um diagrama de estados para a classe pagamento que contém os documentos para pagamentos a serem realizados por uma empresa, sabendo-se que, letra A, quando um documento para pagamento é incluído no sistema por um funcionário, ele é registrado com a situação incluído. Se a inclusão for feita pelo gerente, o documento para pagamento é registrado com a situação aprovado. Este é um exemplo onde objetos da classe pagamento, ao serem criados, podem nascer com dois estados. O objeto pode nascer ou incluído ou aprovado. Então, este é um exemplo onde eu tenho o mesmo evento de inclusão, porém, eu preciso colocar aqui uma condição. Então, vamos ver como fica esse exercício. Eu tenho aqui a cópia do Argo ML já aberta, né? Eu já coloquei diagrama de estados da classe pagamento. Então, vamos começar a desenhar o modelo. Então, coloquei aqui o pseudo-estado de início, que é a bolinha pintadinha, a palavrinha início que eu já deixei aqui digitada previamente para adiantar. E aí, vamos lá. Os objetos da classe pagamentos, ou eles nascem com o estado incluído, ou eles nascem com o estado aprovado. E vocês observem que o nome dos estados, gente, pode ter acento, ser cedilha, não tem problema não. Vamos lá. O evento que faz um objeto pagamento nascer com o estado incluído é o evento de inclusão. Só que aqui eu tenho uma condição que o documento entre colchetes, que é o quê? A inclusão ter sido feita por um funcionário. Então tá aqui. Agora, os objetos da classe pagamento nascem aprovados pelo mesmo evento de inclusão, porém a condição aqui é o objeto ter sido incluído pelo gerente. Então, a condição vai ser gerente. Pronto. Até aqui, beleza. Vamos em frente. Então, essa letra A aqui nós já fizemos, eu vou marcá-la aqui em amarelo para a gente não se confundir. Letra B. A seguir, os documentos para pagamento com situação incluído podem ser aprovados pelo gerente. Quando o gerente aprovar o documento para pagamento, ele passa para a situação aprovado. No entanto, se o gerente não concordar com o documento para pagamento por algum motivo, ele o reprovará e o documento para pagamento ficará no sistema com a situação reprovado. Neste caso, um e-mail deverá ser enviado para o funcionário avisando-o do fato. Então, nesse caso, eu tenho um evento de aprovação ou um evento de reprovação. Se o gerente efetuar o evento de aprovação, o objeto pagamento vai para a situação aprovado. Se não, se for o evento de reprovação, ele vai para a situação reprovado, e aí nesse caso eu tenho uma ação atômica que a gente vai documentar. Então, de incluído, tá aqui, o pagamento pode ir para aprovado ou para o estado reprovado. Aí, qual evento que faz um objeto na situação incluído ir para aprovado?
o evento de aprovação. Eu vou botar aqui o evento de aprovação. Pessoal, uma dúvida comum que os meus alunos têm é se eu preciso escrever a condição gerente, porque foi aprovado pelo gerente. Neste caso, eu não preciso, por quê? Porque é só o gerente que faz a aprovação. Se uma hora fosse um gerente, outra hora fosse um supervisor, outra hora fosse um superintendente, que levasse a estados diferentes a aprovação, beleza, eu teria que colocar a condição, mas aqui eu não tenho condição, por quê? Porque é só o gerente que faz a aprovação, tá? Só vai ter no perfil do gerente o caso de uso ou a função de aprovação, então não precisa. Agora, de incluído, eu posso ir para o estado reprovado com a ação, com o evento, de reprovação. Então, tá aqui. Agora, aqui pode deixar assim, pode fazer assim, tá ótimo. Agora, pessoal, presta atenção na coisa. Neste caso, se acontecer o evento de reprovação, tem que ser startado uma ação que vai enviar um e-mail para o funcionário. E por que eu sei que é uma ação? Porque ela começa, starta, processa e termina. Então, como que eu documento a ação? Eu venho depois do nome do evento e boto o símbolo aqui de divisão e uma barra, né? E escrevo aqui o nome da ação atômica, enviar e-mail funcionário, por exemplo. Tá ok? Outra coisa, alguns alunos me perguntam se eu não poderia colocar o mesmo nome, aprovação, na transição de incluído para aprovado, ou melhor, tem alguns alunos que preferem colocar assim, ó, em vez de botar aprovação e reprovação, eles preferem colocar avaliação nos dois eventos e colocar entre colchetes aprovação e reprovação. Pode também, vou até deixar documentado aqui, ó, ou avaliação, só que aqui eu tenho que botar que foi o estado aprovado, que foi aprovado, né? Condição aprovado. Tá aqui, ó. Deixa eu descer aqui. Ó. Você poderia colocar a transição de incluído para aprovado acontece pelo evento ou aprovação, tá perfeito, tá correto, ou você também poderia escrever o nome do evento, avaliação, só que aí você teria que colocar a condição aprovado. Se você fizesse assim, avaliação aprovado, então provavelmente você ia querer vir aqui e colocar, ou você põe reprovação / enviar e-mail funcionário, ou reprovação ou avaliação, e aí eu teria que colocar a condição reprovado. Olha lá. E nos dois casos, galera, eu tenho aqui no caso a transição de incluído para reprovado, tem a ação, sempre vai ter a ação atômica enviar e-mail funcionário. O que eu estou mostrando é que a transição de incluído para aprovado, se você escrevesse só evento aprovação, tá certo. Se você escrever evento avaliação, entre colchetes, situação aprovado, também estava certo. E aí aqui a transição de incluído para reprovado, ou você escreve reprovação, tá certo? Ou você pode escrever, documentar o nome do evento como avaliação com a condição reprovado. E o enviar e-mail funcionário é uma ação atômica que sempre vai acontecer.
Vamos em frente. Então, esse 2 aqui também já foi feito. Letra C. Em alguns casos, o funcionário que incluiu o documento para pagamento pode procurar o gerente e explicar melhor para ele as condições de negociação, convencendo a aprová-lo. Ou seja, um documento para pagamento que foi reprovado, cujo pagamento foi reprovado, e o funcionário recebeu o e-mail avisando que aquele pagamento que ele incluiu foi reprovado pelo gerente, ele pode ir lá conversar com o gerente e convencer o gerente a aprovar aquele pagamento. Nesse caso, o gerente, mesmo tendo reprovado o documento para pagamento anteriormente, poderá aprová-lo e ele passará a ter no sistema a situação aprovado. Então, por causa dessa letra C, eu vou ter que documentar o seguinte: existe uma transição de aprovado para reprovado. E qual evento? É o mesmo evento de aprovação. Beleza? Vamos em frente. Então, esse aqui também já foi. Letra D. Na data do vencimento do documento para pagamento, o sistema atualizará automaticamente sua situação de aprovado para a situação em processo de pagamento. Então, um documento que está com a situação aprovado pode ir para em processo de pagamento. E uma ordem de pagamento do documento é enviada automaticamente para um banco para que seja realizada. Então, aqui eu tenho a seguinte situação. Eu tenho uma transição de aprovado para o estado em processo de pagamento e o nome do evento pode ser vencimento, né? Venceu o documento para pagamento naquele dia. Só que eu tenho uma condição aqui, tá? Por quê? E esse vencimento só vai acontecer se a data de vencimento do documento for igual à data do dia. E, além disso, eu tenho aqui uma ação atômica para executar também, ó. Enviar ordem de pagamento para o banco, tá? Então, vamos lá. Então, de aprovado, eu vou para em processo de pagamento. Vamos em frente. De aprovado, eu posso ir para o estado em processo de pagamento. Em processo de pagamento. A transição pode ocorrer de aprovado para em processo de pagamento. A seta, a linha com a seta representa a transição. É obrigatório botar a seta, tá? Porque é para dizer, é de aprovado para em processo de pagamento e não o contrário. Então, nas avaliações, se vocês não colocarem a seta, está errado, tá? E aqui o que vai acontecer? Aqui, quando é que vai de aprovado para em processo de pagamento? Vencimento, posso botar assim, ó, vencimento do documento. Ou só vencimento, tá ótimo. E qual é a condição? Data de vencimento igual à data do dia, ou seja, a data corrente. E o que tem que ser feito também? Além de trocar o estado de aprovado para em processo de pagamento, tem que ser enviar ordem de pagamento para o banco. Deixa eu ver se é ordem de pagamento mesmo. Deixa eu confirmar aqui. Isso, enviar ordem de pagamento para o banco, para que seja realizado. Então, esse aqui também tá ok. Então, tá aqui, ó. De aprovado, o objeto em estado aprovado pode sofrer uma transição, que é a seta, para o estado em processo de pagamento. Qual é o evento? Vencimento do documento ou só vencimento. Tá ótimo. Vou até botar só vencimento para ficar menor. Vencimento. E qual é a condição para aquele vencimento? A data de vencimento ser igual à data do dia.
E qual é a ação atômica? Enviar a ordem de pagamento para o banco. Vou salvar. E o último, letra E. Após a realização do pagamento, o banco envia um registro de confirmação de pagamento para a empresa. Isso, gente, está fora do escopo do nosso sistema de pagamento, porque é o banco que vai enviar. Agora, e para a empresa. E o documento, então eu vou ler de novo. Após a realização do pagamento, o banco envia um registro de confirmação de pagamento para a empresa. E o documento para pagamento com situação em processo de pagamento é atualizado para a situação quitado. Então, em processo de pagamento, o objeto pode ter o seu estado atualizado para quitado. Então, em processo de pagamento, eu tenho aqui um outro estado, quitado. E tem um evento, então ocorre uma transição, que é a linha com a seta. E qual é o evento? Pode ser quitação. Tá ótimo. Tá? Outra coisa, gente, o nome do evento é um substantivo. Então, não é verbo no infinitivo, ou seja, não é para escrever quitar, aprovar, vencer, aprovar, avaliar, não é isso. Isso aqui é um substantivo, é um nome. Então, é para escrever quitação, vencimento, aprovação, avaliação, ok? Para ficar com uma boa prática de modelagem. Para terminar esse exercício, nós precisamos levantar quais são os estados finais. Então, a gente pega aqui o ícone de estado final. Eu gosto de escrever a palavrinha fim, que eu deixei já aqui prontinha. E aí, quais são os estados finais? Eu sempre tenho que documentar isso. Então, se você olhar aqui, vou tentar diminuir um pouco. Então, espero que vocês estejam enxergando. É o seguinte, ó. Ah, eu fiz uma coisa errada aqui, né, gente? Pessoal, agora que eu diminuí aqui o diagrama de estados pronto, tem uma coisa errada aqui, que é o seguinte, ó. Eu não posso ter, foi até bom ter acontecido, eu não posso ter no mesmo diagrama o estado aprovado repetido, não, galera. Né? Eu não já tinha colocado aprovado aqui, então é porque quando a gente foi aumentando, eu não percebi isso. Então, o que eu vou fazer? O que está errado? Resumindo, eu tenho um diagrama de estados da classe pagamento, eu não posso ter 2 estados aprovados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deletar esse daqui, apagar do modelo, vou colocar esse aqui em cima, que vai ficar uma beleza. Ó. Deixa eu acertar a bagunça aqui. E vou colocar o evento que eu tirei, né? Que é o objeto nasce ou incluído ou aprovado. O evento é o mesmo de inclusão, só que aqui a condição foi incluído pelo gerente, tá? Tá aqui, beleza? Aí, tá aqui, ó.
Diminuir aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Consertei aqui, ó. Eu só tenho agora um estado aprovado, né? Os objetos da classe pagamento ou nascem incluídos ou nascem aprovados. O evento é o mesmo de inclusão, só que para nascer como incluído tem que ser a inclusão feita pelo funcionário, para nascer já aprovado o pagamento tem que ser feito pelo gerente. Por isso as duas condições, funcionário e gerente. De incluído, o objeto pode ir para o estado aprovado, o evento é aprovação ou avaliação, e de incluído também pode ir para reprovado, com o evento de reprovação, ou, que é a mesma coisa, avaliação com a condição reprovado. Nos dois casos, que é a mesma coisa, eu tenho que enviar e-mail para o funcionário. De reprovado, algumas vezes o funcionário consegue convencer o gerente a aprovar, então de reprovado pode ir para aprovado, né? De aprovado, quando acontece o vencimento, que é quando a data de vencimento é igual à data do dia, o objeto do estado aprovado vai para em processo de pagamento, e nesse caso tem que enviar uma ordem de pagamento para o banco, que também é uma ação atômica. Ela starta, processa e morre, e termina, né? E aí agora vamos finalmente avaliar os estados finais. Se a gente olhar aqui, eu tenho com certeza a quitação é um estado final, porque uma vez que um objeto chegue no estado de quitado, daqui ele não sai mais, ele vai ficar indefinidamente com o estado quitado, então é só ligar o estado quitado com o pseudo estado fim, tá? Agora, o estado reprovado é um caso a se discutir, porque o reprovado acontece o seguinte: tem objetos reprovados que o funcionário consegue convencer o gerente e o pagamento de reprovado vai para aprovado. Agora, tem situações, como foi dito no texto, em que o objeto vai para reprovado e fica reprovado indefinidamente também. Então, eu considero esse estado reprovado como um estado final também. Então, essa é a resolução, né? Espero que vocês tenham entendido como modelar o diagrama de estados. Lembrando, gente, que você vai ter que levantar junto aos usuários especialistas de domínio, que são os usuários que conhecem o processo de negócio, vocês vão ter que levantar com eles, usuário, querido, amado e estimado usuário, os objetos pagamento de vocês, ou seja, os pagamentos de vocês, eles entram todos do mesmo jeito, com o mesmo estado? Então, eles é que vão explicar para vocês isso, e com esse levantamento que você fizer, é que você vai conseguir modelar o diagrama de estados, né? Os nomes dos estados, quem define é o usuário, isso é linguajar técnico de usuário. Então, ele que vai definir esses nomes de estados, ok? Então, é isso, por hoje é só e até a próxima aula. E por último, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, se inscreva no meu canal no YouTube, né? E se você gostou do vídeo, dê o seu joinha.